saúdo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar mais umas palavras da parte do Senhor. E hoje o texto que Deus nos concedeu está no livro de Êxodo, no capítulo 14, nos versículos 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Soberano Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. Ó Deus, nos perdoa por pensamentos, palavras, práticas, por tudo que não te exalta e glorifica nas nossas vidas. Que eu diminua e Tu possas florescer através da minha vida. Que Tu possas me usar mais uma vez como simples instrumento da manifestação da Tua glória em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados, hoje a palavra que o Senhor nos trouxe, a síntese dela para a nossa pregação hoje é beco sem saída. Meus amados, os egípcios, eles estavam cercados, os judeus. Eles saem do Egito depois daquelas 10 pragas lançadas, a última morte dos primogênitos. Eles saem e eles se encontram nessa região em Pi-Hairote, diante do mar, em Baal-Zefon. Meus amados, montanha de um lado, montanha do outro, e na frente o mar. Eles acamparam ali, e foi Deus que os direcionou a estar ali, porque Deus os queria provar. Estavam num beco sem saída. Esse também é o momento que nós nos encontramos. O mundo paralisado, um caos. Olhamos para os lados, para frente e para trás, e não vislumbramos saída. Nesta hora, não adianta ter dinheiro, não adianta os nossos bens, a nossa condição social, a nossa formação, o cargo que ocupamos, a empresa que possuímos. Todos estamos sujeitos ao Covid-19. Todos estamos no mesmo barco. Todos estamos num beco sem saída. Meus amados, é nessas horas que precisamos reconhecer a nossa insignificância, a nossa impotência, olhar para o alto, clamar ao nosso Senhor e Salvador e reconhecermos a nossa total dependência dEle. É hora de aquebrantamento, de nos arrependermos, de nos despirmos do nosso eu, da nossa soberba, da nossa vaidade. É hora de jogarmos fora as nossas malas, a nossa bagagem, e nos humilharmos diante da sua portentosa mão e buscarmos nele o refúgio e o socorro. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esse texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Meus amados irmãos, beco sem saída é o lugar onde muitas vezes Deus permite que nos encontremos para nos provar, para nos aperfeiçoar, para nos restaurar. Beco sem saída é um lugar que muitas vezes somos levados mediante uma ordem específica do Senhor. Se vocês quiserem acompanhar a pregação expositiva, Êxodo 14, vamos ver nos versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz que: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol
e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Ora, eles acamparam ali por uma ordem, por uma orientação específica de Deus. Foi Deus que levou ali. Mas levou para quê, pastor? Levou para cumprir seus propósitos. Vamos acompanhar nos versículos 3 e 4 do capítulo 14. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração do Faraó. Deus dizendo todos os detalhes, que os filhos serão encurralados, os judeus, mas e o Senhor endurecerá o coração do Faraó. A palavra de Deus, amados, em Romanos 9, versículo 17 e 18, diz assim: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Então, meus amados, Deus determinou, Deus falou a Moisés que era para os filhos de Israel acamparem lá em Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon, em frente ao mar. Foi Deus que determinou e que mostrou o lugar. Para que ele fez isso? Para cumprir os seus propósitos. E diz mais, que vai endurecer o coração de Faraó. Ora, 10 pragas já haviam sido passadas. 10. Faraó perde o seu primogênito, os egípcios perderam seus primogênitos. E ele deixa o povo judeu sair. E depois Deus endurece novamente seu coração. E ele se arrepende de tê-los deixado sair e os vai perseguir. Beco sem saída, meus amados irmãos, é o lugar em que Deus nos prova. Primeiro, no caminho da obediência, para que os persiga. Êxodo 14:4. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, Deus determinou. Deus falou a Moisés que os egípcios iriam perseguir o povo dele, o povo judeu, e ele, Deus, será glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E eles saberão, os remanescentes, que eu sou o Senhor, os remanescentes dos egípcios. Aqueles que não foram para a peleja, aqueles que não entraram na perseguição, aqueles que ficaram na terra dos egípcios, depois de Deus fazer a sua justiça, eles saberão que eu sou o Senhor, que somente Deus é Deus. E a palavra de Deus diz que eles fizeram assim. Eles quem? Moisés repassou essa mensagem a Arão e o povo obedeceu. Beco sem saída, meus amados, é o lugar em que Deus nos prova. Primeiro, no caminho da obediência. Segundo, permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis. Aqui no capítulo 14, nos versículos 5 a 9, a palavra de Deus diz o seguinte: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram-lhe: por que fazemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampado junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Beco sem saída, meus amados, é o lugar em que às vezes falhamos com Deus. Êxodo 14, versículos 10 ao 12. Primeiro, falhamos por falta de fé. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram e tremeram muito. Quantas vezes, meus amados irmãos, diante de circunstâncias adversas, como a que estamos a passar agora,
Tememos muito, porque a nossa fé não está firmada no Deus Todo-Poderoso, está firmada na nossa religião, na nossa igreja, na nossa militância, nas nossas obras, no nosso dinheiro, nos nossos bens, no nosso braço de carne, na nossa capacidade humana. Meus amados, beco sem saída é o lugar em que muitas vezes falhamos com Deus, primeiro por causa da nossa falta de fé, como falamos, e depois por causa das nossas murmurações. E o povo de Deus disse a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos no deserto? Quantas vezes, irmãos, quando a fornalha está acesa, nós murmuramos, e alguns até contendem com Deus, alguns blasfemam com Deus, alguns ofendem a Deus, porque a sua fé nunca esteve aliançada com o Senhor, nunca esteve firmada verdadeiramente no Senhor. Meus amados, beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda quando nós confiamos e descansamos nele. E nós só podemos confiar e descansar no Senhor quando nós temos intimidade com Ele, quando nós conhecemos o Deus a quem servimos. Moisés, porém, disse ao seu povo: não tem mais, estai quietos. Êxodo 14, 13. Não tem mais, estai quietos. Quando nós conhecemos a Deus, irmãos, nós aprendemos a descansar. Nós não vivemos segundo o que vemos. Nós não vivemos segundo as circunstâncias. Nós vivemos daquilo que cremos. Vivemos da nossa fé. O meu justo da fé viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Beco sem saída, irmãos, é o lugar em que Deus nos ajuda no momento certo. O servo do Senhor, Moisés, nos relata lá em Êxodo 14, 13, versículo B, segunda parte do versículo 13. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje têm visto, nunca mais o vereis para sempre. Isso é que é fé. Beco sem saída, meus amados irmãos, é o lugar que Deus nos ajuda e Ele toma o controle. Moisés relata no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É como se ele dissesse: calai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem momentos nas nossas vidas, irmãos, e nós temos de botar um zíper nas nossas falas, no muito falar, nas contendas, nas murmurações, nas blasfêmias, para que ficarmos quietos para ouvir a voz do nosso Deus. E Deus não desampara os seus. Beco sem saída, amados, é o lugar onde Deus age em favor dos seus. Êxodo 14, 15 e 16. Capítulo 14, versículos 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Deus faz esse milagre. Deus abre o mar vermelho e o seu povo passa pelo mar vermelho de pés enxutos. E quando o povo de Deus termina de fazer a travessia do mar vermelho, o Senhor fala a Moisés, no capítulo 14, nos versículos 27 e 28, Moisés estende a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força
ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro dele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, de modo que todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Beco sem saída é lugar de experiências com Deus. Beco sem saída é lugar de aumento da nossa intimidade. Beco sem saída é lugar de moldagem e lapidação do nosso caráter cristão. Beco sem saída é lugar de conversão. Beco sem saída é lugar de transformação. Que vocês aproveitem, mas esta oportunidade que Deus lhes concede. Abram seus corações, arrependam-se dos seus maus caminhos e busquem o caminho do Senhor. E deixem Ele trabalhar no seu seio e na sua vida, para que vocês o possam glorificá-lo, para que vocês possam exaltá-lo com o seu viver, para que no final de todas as coisas, o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Nós te agradecemos, Senhor, por esta breve mensagem, por essa breve palavra, pelo teu nome, Senhor, que tenho certeza foi glorificado neste momento, em Cristo Jesus. Amém e amém.